E aqui estamos para mais um Sofá Cinemac, o quadro em que Melissa e eu falamos sobre os filmes indicados ao Oscar de melhor filme ano a ano. Vamos ir até a edição número 100, né? Daqui a 2 anos, né? 2026 inteiro, 2027, início de 2028 o Oscar. E primeiro Sofá Cinemac de 2026. Desejamos a todos vocês um ótimo ano. E comigo você já sabe quem está, né? Melissa, tudo bem? Tudo bem, começando um ano com novos filmes, novas histórias, e esse ano vai ser um pouquinho diferente a periodicidade, né, do quadro, mas por causa da questão da quantidade de filmes que a gente já havia falado em outro vídeo, então vamos ver o que vai ser hoje, esse ano. O quadro deixou de ser semanal, como ele estava sendo, e passou a ser quinzenal, né? Então é de 15 em 15 dias, um quadro novo do Sofá, para que a gente possa ter aí um pouco mais de tempo também para assistir, principalmente aí os Oscars a partir ali de 2009 em diante, né? Em que são 8, 9 ou 10 indicados, né? Isso. Ou seja, tem que ter um pouco mais de tempo, né, para processar. Talvez até os vídeos aqui sejam um pouco mais longos, né? Para poder falar de cada uma bonitinho, né? Fazer um tempinho O para dever de cada. casa, É, né? isso É o aí. dever de casa. Isso. E você está assistindo aos filmes do Oscar aí, fazendo esse esquenta até a edição número 100. Não esqueça de seguir aqui o canal, né, de compartilhar, de deixar nos comentários aí o que você acha do Oscar que a gente está falando. Né? A gente gosta muito de ler os comentários, agradecemos a quem coloca lá a sua opinião. Né? É muito importante que a gente tenha esse contato também. Mas, começando, né, ano passado a gente terminou falando do Oscar de 2003, vencido pelo... Lembra quem venceu? Olha, não lembro. Não lembra mesmo? Não lembro. É um musical. Ah, o musical era Chicago? Chicago, né? Ah, então. O filme preferido da Caroline. O filme preferido da Caroline, Chicago, venceu aquele Oscar, mas é um Oscar que a gente sempre vai lembrar, né? Que também é o Oscar do Senhor dos Anéis, As Duas Torres. Recorrentemente, no início dos anos 2000, o Senhor dos Anéis dominou aí as premiações, principalmente em efeitos visuais, e chegamos em 2004, né, que celebra os filmes lançados em 2003, e aí nós temos mais um Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei, né? Essa edição foi a edição de número 76 do Oscar, né? E ela aconteceu também lá no Kodak Theater, né? Que hoje é o Teatro Dolby, né? Mudou de nome aí, digamos, a propriedade foi alterada, né? Mas o local é o mesmo. E aconteceu no dia 29 de fevereiro de 2004. Vejam só. Ano bissexto. Era um ano bissexto. Nossa, diferente dos outros que eram em março? Março, né? Então... Que coisa. Será que foi o único? Por ser um ano bissexto, tu lembra o que estava fazendo esse dia aqui em 2004? Esse com certeza eu não lembro. 2004? Não tenho a mínima ideia. 29 de fevereiro, nossa, parece que essa... Fala assim, não, mas essa data não existe. Mas existiu em 2004. Existiu, né? Existiu. Eu devia estar aqui me preparando para o mestrado, eu acho. Eu já tinha me formado em 2004, eu estava formada já. Né? Então, provavelmente estava trabalhando. Muito bem, né? E lembro que nessa época eu gostava de ver os filmes no cinema. Né? Claro que vinha em DVD, né? O VHS aqui já tinha perdido espaço, né? O aparelho eu tenho até hoje, né? Mas aqui a onda era a onda do DVD. Antes de surgir, inclusive, ali os Blu-ray, de popularizar ali os Blu-ray no Brasil e tal. Por aí um pouquinho depois, né? Mas era muito DVD, assim, e lembro, inclusive, que quando saíram os DVDs do Senhor dos Anéis, eu fui
buscá-los, né? Fui comprar, fui atrás. E a gente vai começar falando exatamente sobre aquilo que a gente recorrentemente organiza, que é falando do filme que venceu o Oscar de melhor filme naquele ano, mas O Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei, ele não venceu apenas o melhor filme. Ele foi indicado em 11 categorias e venceu as 11. Ele se igualou a 2 filmes que eram os recordistas de vitórias até então, que era o Ben-Hur, lá da fim da década de 50, né? E o Titanic, que a gente já comentou aqui, um dos filmes favoritos aí do público em geral. Não vou falar mais do que isso, tá? Não, porque deu de Titanic, né? Titanic ficou em 2025. 2025? Pra trás, quer dizer? Não, porque a gente falou dele o ano sim, passado. ficou mais pra trás ainda, né? Vamos deixar assim. Então, o Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei, ele dá seguimento à história aí que acompanha o Frodo, né? E também o seu fiel escudeiro e amigo Sam, em direção a Mordor, para que eles têm a missão para destruir Um Anel. Junto com eles está quem? Gollum. Smeagol, Gollum. Dessa vez mais Gollum, mais né? Gollum. Dessa vez, né? Inclusive, o filme começa justamente mostrando um flashback lá do quando o Smeagol se torna Gollum quando encontra um anel, né? Exatamente. A gente viu a versão estendida, né? Importante colocar aqui também. Então, eles têm essa missão, né? Enquanto o Gandalf, o Aragorn e os seus aliados se reúnem forças aí para enfrentar o Sauron nas batalhas decisivas pela Terra-média. É um filme que, assim, aqui estão as mídias, né? Tá aqui o DVD que eu comprei naquela época, né? O que eu mais gosto de DVD é que, primeiro, que eu gosto do tamanho, as artes geralmente são bem mais bonitas que a do Blu-ray, né? E a quantidade de extras aqui exige que seja em 2 discos, né? Então, tem um disco pro filme e um disco de informações especiais. E essa aqui, claro, é a versão de cinema, não é a versão estendida, porque daí a versão estendida eu tenho em Blu-ray, né? Tá aqui, O Retorno do Rei. Também tem um monte de extras, né? E, claro, né, tem também aqui a terceira parte, o livro, né? Do Tolkien. O que tu achou? Tu já tinha visto O Retorno do Rei? Não, eu não tinha visto. E dos 3 filmes, como a gente está fechando aqui a trilogia do Senhor dos Anéis, esse é o meu preferido. Assim, é uma história fantasia, né? É uma fantasia. É uma fantasia. Então eu acho que esse filme final me pegou mais, assim. Eu gostei mais de todo ele. Versão estendida a gente assistiu, como o Alexandre disse. Qual o tempo de duração? Eram umas 3 horas. Não, 4 horas e 10 ou 18, algo assim. Na verdade, realmente, porque eu me perdi, porque quando eu fui fazer alguma pesquisa sobre isso, eu vi lá que as versões estendidas, se tu juntar a trilogia toda, são 12 horas de filme, né? Imagina, é muito tempo de filme. Eu me confundi toda com os tempos, né? Mas então, 4 horas, a gente assistiu em quanto tempo? Não, a gente assistiu... não assistiu 4 horas seguidas. Não, aí que tá, né? Como tem um intervalo entre os discos, né? São 2 Blu-ray, né? Tem que colocar o primeiro, assiste, aí depois tu troca e vê o segundo. A gente fez um intervalo ali, né? Que a gente tomou café. Isso. Acho até que deu uma cochilada ali, né? Pra evitar que isso acontecesse durante o filme, né? Assim, o meu personagem preferido nesse filme é o Sam. Porque pra mim, ele que teria que ser o personagem principal ali, porque ele faz muita coisa pro Frodo, assim, ajuda muito, e ele teria que ser o herói do filme, eu acho. Mas acho que o filme reconhece isso, né? No fim das contas, a importância dessa amizade, né? Eu acho que é um filme que ele é bonito, esse final, também por isso, né? Ele
Ele coloca essa força, porque o Frodo, ali no momento da... Aqui tem spoiler, né, pessoal? O filme, pô, quem não viu O Senhor dos Anéis ainda, vamos combinar, né? Mas quando tá ali para o efeito da destruição do Um Anel, né, ele tem aquela titubeada natural que todos têm, né? E o Sam tá ali presente também é tentado pelo Um Anel em certo momento, né? Sim. Eu acho que é a parte da narrativa mais instigante, assim. Claro que tem essa... O título do filme é O Retorno do Rei, ou seja, é quando o Aragorn se torna também relevante na trama, assim, não que não seja antes, né? Mas aqui ele tá no título do filme, e então ele fica um pouco dividido, assim, nos focos, né? Mas tem essas duas narrativas que acabam se entrelaçando no final, e eu gosto muito da forma como é feito. Na versão estendida isso fica muito mais saboroso de ser visto, né? Será que é possível dizer que o filme é saboroso, né? Não sendo um filme sobre alimentação, né? E inclusive eles comiam muito pouco, né? Comiam muito pouco, né? Exato. Né? Não, e quando comiam, ainda o Gollum ainda tentou sabotar, né? Uma parte lá... Colocar a culpa no Sam, Pra né? colocar a culpa no Sam, né? Então, é desses filmes aí que são icônicos e que fecham muito bem a trilogia, como tu falou, né? E eu acredito que qualquer tentativa de fazer novos Senhor dos Anéis não tem frutos, né? Porque tá aqui uma obra definitiva, uma adaptação definitiva. E a gente vê que o próprio Peter Jackson, mais tarde, ele tenta fazer o Hobbit, e aí meio que o sucesso subiu a cabeça, né? Porque pegou um livro mais curto e tentou fazer em 3 partes, né? Eu sei que tem gente que gosta, mas eu acho que igualar assim, O Senhor dos Anéis em termos de evento cinematográfico, né? Porque as sessões, eu lembro que eu fui na época, elas eram verdadeiros eventos, né? Hoje se fala muito em evento cinematográfico quando a gente vê filmes e tal. Ah, porque, não sei, o filme da Barbie se tornou um evento, né? Tá, tudo bem. Ou o Barbenheimer, né? E aqui nós já tínhamos isso. Então não é nenhuma novidade. Agora, a grandeza das proporções, da criação, aqui o Peter Jackson sim atingiu a sua obra-prima, né? Sabe que essa trilogia toda foi gravada em 274 dias, entre 99 e 2001. E em alguns extras em 2003 para esse último filme. E outra curiosidade que eu vi, que quem ia fazer primeiramente o papel do Gandalf seria o Sean Connery. Ele só não fez porque ele não entendeu o roteiro. E aí procuraram, assim, ó, eu não vou julgar ele, tá? Mas porque não é uma coisa simples de entender. Talvez seria fantasia demais pro 007, né? Então, eu achei bem interessante trazer, porque é engraçado, né? Não, isso que o Sean Connery já tinha feito lá em outras épocas do Highlander, né? Ele era um dos escudeiros lá do Highlander, né? Lá no início dos anos 80. Mas eu não sabia dessa informação, veja só, né? E o filme todo é grandioso, o filme é bonito, bem feito, né? Gravado na Nova Zelândia, né? Tem inclusive roteiros na Nova Zelândia que tu pode visitar, assim, os locais onde foi filmado. Falando em visitar locais, descobri recentemente que tem um Airbnb em Nova Prata, aqui no Rio Grande do Sul, com aquela casa do Hobbit, né? Com a casa do Frodo. Que eles fizeram uma... É como se fosse uma vila, porque são uma espécie de vila, várias exato. casas naquele mesmo formato. Que emulam né? Exatamente o cenário do filme. Isso. E aí a procura é grande. Tem o condado, né? de Shire, né? Que é a parte dos hobbits, né? E é muito bonito. Eu vi, acho que foi semana passada, antes da gente gravar aqui, passando na internet e descobri esse Airbnb e achei... Eu fiquei tentado, eu fiquei tentado, né? Muito maravilhoso. E tem eventos temáticos durante o ano, inclusive vai ter um agora em fevereiro ali, que é uma festa
como se fosse uma festa no condado, as pessoas são fantasiadas. Não, certamente, se tiver algum fã de Senhor dos Anéis aqui, já sabe disso, né? Nova Prata, no Rio Grande do Sul. Aham. Já deve ter participado, inclusive. Com Se certeza. já participou, deixa nos comentários a sua experiência, né? Isso aí. Que eu tô tentado aqui, aí, né? Melissa também. Muito legal. Não sei se tem que ler os livros antes, né? Se bastam os filmes. Mas a gente né? assistiu as versões estendidas, acho que a gente consegue, né? Esse filme a gente pode assistir, vocês podem assistir no HBO Max e no Prime, quem tem assinatura. No Max tem a edição estendida, né? Uhum. Coisa linda aí, o Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei. Filmaço aí, de fato. Claro que é um filme que tu só pode, O Retorno do Rei só pode assistir se tu tiver visto os outros, né? Então isso é uma questão que eu sempre coloco em relação à continuidade. Realmente, assim. Essa trilogia é como se fosse um filme só, né? Porque quando aquele primeiro termina, o próximo é na sequência. Então, realmente não tem como entender se olhar só um, né? Certo. Na sequência, veio Encontros e Desencontros, Lost in Translation, filme da Sofia Coppola, filha do Francis Ford, né? E que traz aí o Bill Murray e a Scarlett Johansson, né? Nos papéis centrais. A história acompanha aí a conexão entre o Bob Harris, vivido pelo Bill Murray, né? Que é um ator envelhecido e tal, que está fazendo uma propaganda para um whisky de uma determinada marca lá em Tóquio, né? E ele encontra Charlotte, uma jovem recém-casada, né? Que está lá acompanhando o marido que está a trabalho. O marido que é fotógrafo, né? E ele está a trabalho. Então, os dois se encontram, assim, no elevador, num barzinho do hotel. Os dois meio perdidos naquela cidade, esse é o fato. E, apesar das diferenças de idade e contexto de vida, eles desenvolvem uma amizade íntima, né? E reflexiva, enquanto exploram temas de isolamento, deslocamento e busca de significado aí para a vida, né? É um filmaço, assim. Eu gosto muito desse filme. Sei que não é dos teus favoritos, mas eu gosto muito, assim, porque eu acho que ele consegue... o roteiro é muito bom, né? O roteiro consegue colocar dois personagens, assim, que estão, digamos, fora da sua zona de conforto, né? E aí, dentro daquele espaço, assim, que é completamente um espaço único, né? Quando eu vi esse filme... claro que eu já tinha visto outros filmes que se passam em Tóquio, mas a forma como a cidade é mostrada, tu fica com mais estranheza ainda em relação à nossa vida cotidiana aqui, por exemplo, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, né? Talvez quem viva em Nova York não tenha esse impacto tão grande, né? Mas para nós aqui é algo completamente diferente, assim. E eu lembro que quando eu vi o filme, fiquei bastante impactado. Me deu interesse, inclusive, em conhecer Tóquio, né? E eu acho que a Sofia Coppola ela é muito sensível a mostrar a perspectiva, né, primeiro, da necessidade do trabalho, né, do ganha-pão ali dos sujeitos, né, porque o fotógrafo também está lá a trabalho, e também dos relacionamentos, né? Eu acho que é uma ótima experiência, assim, de cinematográfica. Ele... É um filme mais... a gente tá falando de Senhor dos Anéis, agora mudou totalmente o assunto, né? Pois é. Me chamou a atenção muito, assim, o local que eles estavam, porque o cara viajou com a esposa a trabalho e ela ficava completamente sozinha o dia inteiro naquele hotel. Ela ficava o dia inteiro naquele quarto de hotel. Ela tinha dificuldade com a comunicação com as pessoas. Natural, né? Óbvio. E quando chega aquele cara lá bem mais velho e que ele é famoso lá já também, porque ele vai fazer comercial e tal, as pessoas já conhecem ele, mas mesmo assim parece que ele tá sempre sozinho. Por mais que tivesse várias pessoas ao redor, ele estava sempre sozinho. E quando eles se encontram é muito engraçado, porque eles começam uma amizade improvável ali, né? E eles acabam saindo juntos, porque o marido dela nem sabe onde é que ela tá, às vezes, né? Ele nem sabe o que ela tá fazendo.
nem dá notícias, né? E ela também, ninguém sabe o que um tá fazendo o outro, muito né? engraçado. E daí, quando eles saem, eles vão fazer festas, vão em karaokê, uns negócios muito que eu não imaginava, porque eu imaginava uma cidade mais séria, assim. Mas os locais que eles vão são bem divertidos, né? Eles foram em vários. Teve noites que eles saíam e iam a vários lugares muito bizarros, assim, que tinha dança, música e bebida. E passava a madrugada fora e voltavam no fim da manhã, né? É bem engraçado, assim, um pouco triste de ver. Em alguns momentos passa um pouco isso. Uma certa melancolia, né? Isso, assim, porque os dois estavam totalmente... E o final é totalmente improvável também, né? O final eu fiquei bem impactada. Eu fiquei imaginando outra coisa no final e me surpreendeu o final. Mas não vou falar o final, né? eu acho que não, mas talvez por isso que não tenha gostado tanto do filme também. Pode ser? Eu acho que foi. Quem sabe, né? Não sei. Mas aí, comparado com os outros, assim, esse não é o meu preferido. Tá. Mas foi bem interessante assistir. Uhum. Ele tá disponível no Prime, no Apple TV, para aluguel. Para aluguel. Uhum. O filme da Sofia Coppola, que seguiu carreira na direção depois, né? Fez outros tantos filmes, né? Mas nenhum com tanto destaque quanto esse. Bom, se a gente falou de um filme que tem sensibilidade, então vamos agora para o filme mais viril. Para um filme para macho, como eu comentei contigo, né? Que é O Mestre dos Mares, O Lado Mais Distante do Mundo, né? Eu acho que foi o último filme assim tão com tanto sucesso e indicado ao Oscar, assim, que eu posso dizer que é um filme masculino, assim. É impressionante, porque eu tinha visto quando saiu, né, na época, eu vi no cinema, e não tinha visto o DVD ainda, né, não tinha visto essa cópia. E eu fui ver agora com a Melissa novamente, e gostei, olha, eu acho que eu gostei mais agora do que no cinema. Né? Eu acho que a história, assim, me prendeu mais Ficou dessa se imaginando vez. lá no lugar com eles. Eu já queria estar dentro da embarcação, né? Não, eu não queria estar lá naquela embarcação. Eles ficavam meses naquele lugar, não se alimentavam direito. HMS Surprise é o nome da embarcação. Meu Deus, aquilo era loucura total. Bom, é um filme de aventura e também de guerra naval, dirigido por Peter Weir, ou Weir, né? Baseado nos livros do Patrick O'Brian. A trama segue o capitão Jack Aubrey e sua tripulação a bordo do navio HMS Surprise durante as guerras napoleônicas. Isso também eu acho que é uma coisa que eu gostei, assim, da forma como eles representaram isso. Né? Então eles perseguem um corsário francês pelo oceano, enfrentando perigos do mar, estratégias militares, desafios de liderança, enquanto exploram a camaradagem e a resistência da tripulação. É um desses filmes, assim, que ele tem ali 138 minutos de duração, mas para mim passou assim, ó. Ele não foi o filme. Ele não parece uma viagem de barco, né? Parece uma coisa a jato, assim, tão rápido que é. E gosto muito das cenas de batalha do mar, assim. Não sei se tu jogava aquele jogo Batalha Naval, né? Sim. Jogava. Tudo bem que o contexto é outro, mas, né? E eu fico pensando assim, né? O trabalho que foi montar esse filme no sentido da sua continuidade, né? Porque é um trabalho incrível, assim, de fotografia, né? Inclusive, acho que ganhou o Oscar de fotografia, né? Porque esse foi um dos que o Senhor dos Anéis não foi indicado, né? Então ele ganhou o Oscar de fotografia, de som, porque tem os canhões e tal, tem todo esse trabalho, né? E, claro, boas atuações aí do Gladiador, que aqui tá numa outra função, né? Quem é que tá aí nesse filme também? Quem é que o tá? Pippin. O Pippin tá nesse filme, né? O ator que faz o filme. Exato. Foi um dos primeiros que a gente viu, assim, Senhor dos Anéis. Dá pra ver que ele não é tão baixinho também, né? Ele é baixo, mas não é tão baixinho que nem o Hobbit, né? E esse filme aí, o Russell Crowe e o Paul Bettany. Eles é uma dupla reeditada. Que já havia feito um filme juntos, que é Uma Mente Brilhante. Isso. Que o Russell Crowe faz o protagonista e o Paul Bettany faz um dos sujeitos lá que aparecem
né, na imaginação dele, junto E com a agora criancinha, nesse né? ele é um médico, né, daquela tripulação. É alguém que tem Nossa, sensibilidade, né? nossa, o cara passa só perrengue, porque um médico numa tripulação, nem imagino, essa informação eu não tenho, quantas pessoas tinham dentro daquele barco, Uhum. navio, não, barco, é É um uma, barco, uma embarcação, uma embarcação maior, né? é. Mas ela era muito inferior às outras que eles estavam, a outra que eles estavam atrás, enquanto que as outras tinham muito mais canhões e tinham mais agilidade para, Exato. né? Eles eram muito inferior e mesmo assim eles eram corajosos, né? É, porque é um filme que mostra também essa questão da tecnologia da época, tenta recriar isso, mostrar que os franceses tinham um determinado tipo de composição nas suas embarcações que deixavam elas mais rápidas que a dos britânicos. E ali durante a trama, né, aparecem algumas mensagens, alguns da tripulação falam aí, explicam Aham. pro comandante ali, né, pro capitão, que ele poderia pensar em uma modificação estrutural do barco e tal. Então tem toda uma discussão sobre isso, Uhum. né? Tem a questão das doenças, né? E também da própria as dificuldades com o clima, né? Afinal de contas, eles estão aonde, né? Eles estão na costa atlântica do Brasil. O Uhum. filme começa no Brasil. Eles falam várias vezes, né? Inclusive tem um dos últimos contatos que eles têm ali na costa do Brasil é com uma população indígena que vai lá, né? Eles fazem um escambo e tal, uma troca Sim. ali. E aí depois eles seguem em direção ao Pacífico e passam, claro, por grandes dificuldades ali, quando chegam mais ao sul da Argentina com o Chile, né? Que tem uma série de questões que envolvem a união dos oceanos, né? E Uhum. aí, né? E sobre essa questão do tempo, para eles tomarem água, por exemplo, era só quando chovia. É. Que eles podiam pegar a água da chuva para poder tomar. Senão eles teve cenas, partes assim, que eles ficavam dias sem beber água, né? Uhum. Muito. E tem uma cena que eu lembro assim, que é quando o médico, o único médico da embarcação, tomou um tiro sem querer. Porque ele é um médico, mas ele é um médico interessado em história natural. Aham. Né? Isso. Então ele fica observando as gaivotas, aquelas aves Os que ele não. bichos que Porque ele. tudo ainda é um período de estudo, né? Eles estão ali Uhum. conhecendo a região, eles tinham ido a Galápagos e estavam tentando compreender ali um pouco. Sim, mas Ele tinha interesse em ficar lá, mas inclusive. acontece aquela parada que eles fazem, aquela busca por esses bichos, foi exatamente porque ele tomou o tiro e ele teve que pedir para algumas pessoas do barco fazer a cirurgia para retirada da bala. Nele mesmo, tipo, É. ele tava tentando. Ele fez nele mesmo, na verdade, né? Aí explica um pouco quando eu falo que é um filme. A retirada da bala dele. Que é um filme E aí forte, o né? capitão do barco resolveu que eles deveriam parar para ele poder se recuperar. E aí ele começou a fazer essa busca aí com os bichos, né? E tinha aquele rapazinho que desenhava os bichos para ele. Exato. Para fazer tipo de. Tinha perdido o braço também, Isso. né? Uhum. Né? Então, pô, é algo impressionante esse filme, né? E as cenas finais também são fortes. Mas também o exemplo do Senhor dos Anéis, que trata muito da amizade. Esse filme também tem essas questões, né? Também aborda um pouco isso. E eu acho que apesar de ser um filme que eu falei no início, um filme, né, viril, né, e tal, ele tem esses espaços ali para a questão da sensibilidade musical, né, para a questão do estudo, né, da história natural, dos animais, da flora, né, das regiões. Então eu acho que é um filme que abre janelas para tu querer saber mais sobre esse contexto de guerras napoleônicas, também de questões marítimas, né? Tanto que eu fui ler o Moby Dick, né? Que é o, né? Que tem uma outra abordagem, mas enfim, né? Também trata muito de questões ligadas ao mar, né? Aí tem uma outra curiosidade. A gente falou que não ia mais falar de Titanic, mas parte das filmagens desse filme foi gravada no tanque de água que foi gravado o Titanic. Aí, ó. Tá, agora deu de Titanic. Mas como fazer um filme melhor que o Titanic, né? Então, tá bom. é o melhor filme de embarcação, né? Tá. Ou tu prefere o Titanic ainda?
Ah, não sei. Óbvio. Então, esse está disponível em algum No streaming? Prime, no Apple TV. Além da mídia física, que está aqui o DVD. Eu não Sim. tenho o Blu-ray, né? E Mestre dos Mares. O lado mais distante do mundo é Master and Commander: The Far Side of the Road, né? É fantástico, assim, é um filmaço, filmaço. Bom, o filme seguinte trata de esporte e é baseado também em fatos, que é o Seabiscuit, Alma de Herói. Está aqui o DVD. Eu assisti pela primeira vez esse filme com a minha maninha, Caroline, lá na sala Norberto Lubisco, na Casa de Cultura Mário Quintana, né? Inclusive, eles contam essa história no vídeo do no quadro, quadro né? Cadeira de Praia. Então, vão lá assistir. Vai lá para ouvir a Vocês história vão dar completa. boas risadas. São vídeos bem mais curtos, mas que tem bastante conteúdo, né? Então, o Seabiscuit, baseado nessa história real, conta a história de um cavalo de corrida considerado azarão durante o período da Grande Depressão nos Estados Unidos, que é ali pós-quebra da Bolsa de Valores, né, o crash, né, que eles chamam. Então, ele entra a década de 1930. Esse é o período histórico, né? Então, além das dificuldades iniciais dessa trajetória, ele acaba se tornando um ícone do hipismo, né? E a trama trata da história do cavalo, mas de outros 3 personagens, que é um treinador de cavalos, um jockey e também o homem que financia tudo isso e que tinha lá no seu início, né, um trauma também ligado à perda do seu filho, né? Os personagens são Tobey Maguire, que faz o jockey, né? Também, que é o Red, né? Um sujeito bastante intempestivo, vamos usar esse termo, né? O Chris Cooper faz o treinador, que é alguém ligado à natureza, a compreender o cavalo, a observar, assim, não só o cavalo, mas a relação dos animais com os humanos, né? E o Jeff Bridges faz esse aí milionário aí, que acaba tendo que se reconstruir após a perda do filho, a perda também de finanças com a quebra da Bolsa de Valores, o fim do relacionamento, então ele se reconstrói, assim, é um filme que mostra, é um filme extremamente, digamos, é um filme que tem muita tristeza, sim, mas é um filme que te tenta colocar pra cima, né, superadas as adversidades. Gostou? Muito bonito o filme, lindíssimo. Tanto pelos lugares, eu, assim, particularmente, nunca fui numa corrida de cavalos. Nunca foi? Nunca fui. Mas como? E não tenho a mínima ideia como é lá. Deve ser bem emocionante, bem empolgante ficar lá assistindo, mas nunca fui. Principalmente se tu tem dinheiro pra apostar, pra né? apostar, né? Senão não tem graça. Né? Mas aí, deixar pro pessoal lá. Mas eu gostei bastante do filme, da história, da superação, de todos os problemas que aconteceram, porque o cara tinha uma empresa de carros, né? Isso, ele é lá da fase inicial dos Isso. carros e foi tal. exatamente por causa de um carro que ele acabou perdendo o filho dele, né? Aquilo De ali início. Então ele mudou totalmente a história da vida dele, encontrou uma outra pessoa, uma companheira, que ajudou ele também a focar nessa área com os cavalos e investir nesse cavalo, que ele era um cavalo azarão, assim. Por que ele era azarão? Primeiro que ele tinha lá, ele era um cavalo brabo, né, de difícil domar, e ele era bem menor que os outros cavalos. Ele tinha as pernas curtas, as pernas curtas. Ele não chegava a ser um pônei, mas ele é como se fosse, né? Então o pessoal meio que tava descartando ele. Queria deixar ele de lado, e esse treinador, com toda a sensibilidade dele, resolveu, não, tu vai doar esse cavalo? Então deixa que eu vou cuidar dele. E ele começou a treinar o cavalo, né? E foi muito legal, porque parece que o jockey foi escolhido a dedo para aquele cavalo. Eles se conectaram desde o princípio. Então, aquela coisa da pessoa que nasceu para fazer aquilo e consegue ver no olhar do bicho o que ele está sentindo, falar com ele em momentos na corrida, né? Eu acho muito bonito. Foi assim, eu achei muito interessante o filme. E
e todas essa questão da conexão do bicho com o ser humano, assim. Uhum. Achei muito legal. E eu gosto muito ali quando tem aquele momento do filme que faz o desafio de 1938, que é entre o Seabiscuit, que era, digamos, um dos grandes vencedores da costa oeste dos Estados Unidos, a região lá de Los Angeles, São Francisco, a costa oeste, né? E o War Admiral, que era o grande cavalo, aí sim, era um monstro, né? Perto Assim, dele, ele era... que era o grande campeão da costa leste, Uhum. né? Então, houve essa tentativa... O filme mostra isso, né? De fazer o encontro. Claro que o dono do War Admiral não queria fazer isso, né? Foi um grande evento, né? Mas o evento, como vai sendo produzido, assim, né? Eu acho que o filme ele consegue dar conta, né? Ainda que seja rápido, assim, né? É uns 30 minutos de filme, pelo menos, sobre isso, né? Mas ele consegue te colocar naquela cena, naquela emoção que foi. E até que houve, claro, o desafio. Não vamos dizer quem venceu. Não, e o né? mais legal, quando teve esse desafio, o cara topou, esse do outro cavalo, topou o desafio, mas com as regras dele. Por exemplo, Tinha que ser no no local. local que ele queria, a largada teria que ser com sino, né? Exato. Diferente de como o cavalo dele estava sendo treinado antes, que era com uma apito, não sei, que é uma sirene, né? Nos outros. Então eles tiveram que treinar o cavalo para... É nas cancelas, né? Aquelas cancelas que se abrem, né? Mas no caso desse desafio, ele queria que fosse com sino. Então eles viravam noites assim, treinando o cavalo para largar na medida que o sino batesse, né? Então foi bem desafiador para eles, né? Eu acho muito legal essa parte do filme, né? Até porque acontecem outras coisas. Sim, mas não vamos contar tudo, falar, né? Mas é muito emocionante o filme, vale muito a pena assistir. Eu, nas minhas pesquisas, a Mercado Play, eu sinceramente, eu nunca assisti nada por lá, mas sempre tem essa indicação do Mercado Play para assistir, então, de repente, dá para dar uma olhada, né? Sim. Muito bom o filme. Eu gostei de rever, viu? Eu lembro que eu já tinha gostado quando eu tinha visto com a Caroline lá na Norberto Lubisco, e revendo contigo foi também, assim, como se eu estivesse revivendo também um pouco isso, aquele momento, né? E foi legal. Ter revisto aí o Seabiscuit e Alma de Herói, né? Fechando, então, o Oscar 2004, Mystic River, ou Sobre Meninos e Lobos, do senhor Clint Eastwood. Pô, acho que a gente pode acabar por aí, né? É Clint Cinema Eastwood também? Eu só não boto até porque o cinema é único, né? Mas, olha, esse aqui eu já devo ter visto umas 6, 7 vezes esse filme. Sempre que eu vejo. Fazia tempo que eu não via, né? Fazia aí uns 10 anos, eu acho que eu não via, pelo menos, né? Mas eu lembrava muito bem, porque é um filme que vai construindo um enredo, assim, que é baseado nesse livro, né? Do Dennis Lehane, que também é um baita de um livro, assim, até depois se tu quiser ler, viu? É um livro incrível que eu li na época lá que saiu o filme, e foi, assim, uma experiência cinematográfica, assim, que tem ótimas atuações. Eu acho que, além do roteiro ser bom, né, da história envolvente e tal, as atuações, eu acho que elas se sobressaem, né? E o filme, então, ele é um drama policial centrado em 3 amigos de infância, o Jimmy, o Sean e o Dave, cujas vidas mudam drasticamente após uma tragédia que acontece logo no início do filme. O filme já mostra isso de cara, né, o que acontece ali. Anos mais tarde, quando um crime violento atinge a comunidade, segredos dolorosos e passados traumáticos vêm à tona, impactando profundamente cada um deles. E aí é um filme sobre culpa, sobre justiça, sobre perdão, mas também sobre a fatalidade. É um filme pesado. Porque é aquela coisa do Clint, né? Ele vai te jogando ali Nossa, ele me jogou a isca e eu caí, ó, e fui. Porque eu lembrava alguma coisa, eu não lembro de ter assistido todo esse filme,
há um tempo atrás, eu lembro de ouvir falar dele, tanto que enquanto eu assistia, eu dizia, isso vai acontecer agora, como se eu já tivesse visto, mas não, eu acho que eu só mesmo que eu ouvi falar dele, porque foi muito falado na época, de repente, mas é um filme pesado, tenso, triste, eu chorei algumas vezes, as cenas, quando acontece aquele assassinato lá, são muito pesadas, nem consigo imaginar a dor daquela pessoa que perdeu a filha e tudo mais. Que é interpretado pelo Sean Penn de uma maneira que tá demais, incrível, né? Tanto que venceu o Oscar, né? Inclusive, naquela época lá, a disputa era entre o Bill Murray, do Encontros e Desencontros, e o Sean Penn, né? E aí o Sean Penn não tinha ganho o Oscar ainda, né? E acabou, né, vencendo o Bill Murray, que ficou arrasado, viu? O Bill Murray tava contando com aquele Oscar, né? Nossa. Mas enfim, eu acho que as duas atuações são ótimas, mas é que tá. O Sean Penn, ele tem a carga mais dramática, né? E o Bill Murray é mais pra comédia. E ainda tinha essa é uma baita diferença, né? E assim, aquela cor, ou a falta de cor desse filme te deixa mais assim, tenso, é uma visão dura, aquela atmosfera sombria, que aquilo ali te deixa pior, sabe, quando você tá assistindo. Porque se passa em Massachusetts, né? Ou seja, em algum local ali perto de Boston, né? Eu não consegui identificar se é Boston, acho que não. O uso daquelas cores frias ajudou 100% o filme a ficar mais sombrio, né? Ficou bem triste o filme. Um dos amigos é o Sean Penn, os outros são o Kevin Bacon, que faz o policial, que tá investigando, mas que também tá passando por problemas cada um tem o seu problema ali, né? E o outro é o Tim Robbins, que faz justamente o menino que tinha sofrido algo lá na infância. Né? Isso aí é do filme todo, assim, carregado. Quando aquela coisa acontece no início do filme, eu pensei, não, mas ele vai justificar um crime que ele vai cometer por conta daquilo que aconteceu quando ele era criança. Eu fiquei pensando assim, não é possível que ele vai fazer isso nesse filme. Pois é. Nossa, me enganou valendo. Sensacional o filme. Eu indico bastante para vocês verem, porque inclusive falei para Ana, disse, Ana, vai assistir esse filme se tu não viu. E ela já viu? Não viu ainda. Mas que absurdo. Pô, Ana, aí tua mãe fica... Né? Sensacional o filme. É bem o tipo de filme policial, com investigação. E com drama. Não, e os papéis femininos também, né? Sim. A Marcia Gay Harden, que faz a esposa do Tim Robbins ali, naquela questão de começar a pensar o que meu marido fez ou não fez, né? E a Laura Linney faz a companheira do Sean Penn, né? Que também tá do lado dele 100%, né? E que... Pô, é pesado. A gente não pode falar nada do filme. Esse é o tipo de filme que se tu conta não algumas coisas, né? Mas assim, é Clint Eastwood. Então, tem que assistir. É cinema de primeira grandeza, né? HBO Max e Prime. Tem que ver. Vamos lá agora. Então, Melissa, sabe qual outro filme é desse ano? Pelo menos para os Oscars? Não sei. É um filme brasileiro. Olha. Filme que trouxe indicações para o Brasil, né? Que é o Cidade de Deus. Olha só! Ganhou 4 indicações: direção, roteiro adaptado, fotografia e montagem. Então, o Cidade de Deus também é desse ano, mas como nessa época eram só 5 indicados, talvez se fosse hoje é um filme que poderia estar nessa lista, né? Olha só. Porque ele não foi indicado, né, para filme internacional. Só para esses 4. Exato, porque ele é um filme de 2002, né? Então, 2002 eu acho, E aí ele não concorria, ele foi, né, não foi selecionado para o Oscar de 2003 e acabou sendo, quando foi exibido nos Estados Unidos em 2013, acabou sendo, né, para o Oscar. Filmão, né? Filmaço também, né? E, bom, além desse que eu falei do cinema brasileiro, né? O Cold Mountain é outro filme desse ano, né? O filme aí que deu o primeiro Oscar para Renée Zellweger, também tem a Nicole Kidman no elenco, né? O Último Samurai,
também, já que eu falei da Nicole Kidman, né? Aham. O ex-marido dela ali também tá no filme, né? O Tom Cruise. É, Procurando Nemo. Fala pra Ah, mim, daquele jeito. não. Por Não favor. consigo. É pra imitar a Dory? É claro. Eu teria que ter ensaiado um pouquinho. Não vai fazer eu pagar esse mico, Tá né? bom. Imitar a Dory. Procurando Nemo. Eu pago o mico, não tem problema nenhum. Filme foi animação, mas também teve indicação para roteiro e ganhou o Oscar de animação do ano. Ganhou, por exemplo, contra o Irmão Urso, né? Que eu acho um filmaço da Disney também. Né? Eu acho que é um filme da Disney que é subvalorizado, né, dentro dos outros. Né? E As Bicicletas de Belleville, né? Filmes internacionais aqui, nós temos As Invasões Bárbaras, do Canadá, grande filme do Denis Arcand, também merece aí o pessoal dar uma conferida. O documentário The Fog of War, eu acho um grande documentário, né? Esse conquistou o Oscar desse ano. E aí tem o Big Fish, né, do Tim Burton, né, que é um filme excelente também do Tim Burton. O Piratas do Caribe é desse ano. Ó, Nossa, tu tem ali 2 filmes de mar. embarcação, É. né? Uhum. Tá aí. Piratas do Caribe já vi. Piratas do Caribe desse ano também, desse Oscar, né? E Moça com Brinco de Pérola, também eu acho um filme legal, vale a pena ser visto. Enfim, né? Entre outros. E chegou o momento, então, da gente trazer, né? Para quem a gente daria o Oscar. Então, Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei, Encontros e Desencontros, Mestre dos Mares, O Lado Mais Distante do Mundo, Cibisco e Alma de Herói e o Mystic River, sobre Meninos e Lobos. O Oscar, a gente já falou, foi para O Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei. E eu vou falar o meu primeiro, pode ser? Tá, claro. Tá. Eu acho esse um dos grandes anos do cinema norte-americano. Tá? Eu acho que tem grandes filmes e eu coloco, claro, tem uns assim que eu boto um pouco mais abaixo, né? Talvez o esteja um pouquinho mais acima, mas não só como um filme, sim como uma trilogia. Por isso que eu também vou dar o Oscar para O Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei, porque eu não lembrava de ter chorado nos outras vezes que eu vi. E nesse aqui, os últimos 30 minutos, eu não conseguia. Quer dizer, eu tentava não demonstrar isso tanto para não atrapalhar a experiência da Eu não vi Melissa, isso né? acontecer. Mas assim, a garganta ela tava assim, começava a engasgar e eu não conseguia falar, e aí eu fazia assim, e tirava e tal. Foi difícil os 30 minutos finais, eu acho que algo mexeu comigo, né, Tu nesse sabia que era o último filme ali, né? também, né? Então, assim, eu fiquei muito emocionado. O final também, eu acho que é um filme que pode ter problemas no roteiro, pode, sim, né? Mas é tão grandioso que isso tudo, né? A gente passa o pano e dá o Oscar brilhoso para O Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei. E você, Melissa? Então, decidindo agora, nesse minuto, que eu vou dar o Oscar pro Sobre Meninos e Lobos. Olha só. Porque, é o tipo de filme que eu gosto. Filme de investigação, filme de crime, de policial, drama. Eu acho sensacional. Que te engana, te surpreende no final. Eu achei sensacional o filme e o meu Oscar é dele. E tá muito bem dado, viu? Parabéns. Então tá bom. Por um momento eu achei que ia dar pro Cibisco, né? Porque o Eu filme, fiquei na né? dúvida, mas. O Cibisco eu acho um pouco mais É. abaixo em relação aos outros, mas né, são grandes filmes e é isso, né? Estamos então voltando aí com tudo esse ano de 2026. O Sofá Cinemax segue aí quinzenalmente. Tem outros quadros, tem o Estante, tem um especial sobre Copa do Mundo, né? Que logo vai estrear, o Traveling na Copa, né? E outros quadros vão surgindo, né? A gente teve já o Cadeira de Praia, que ainda está chegando na edição final, aí no vídeo final, né? Mas nos siga, então, nos acompanhe nessa jornada cinematográfica e siga, compartilha, comente e até uma próxima. E feliz ano para todos.